desafio grande falar sobre o que está acontecendo no Brasil, na economia brasileira, mas eu não quero falar de economia sob o ponto de vista macroeconômico, números, eu quero falar voltado para as empresas, voltado para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. Como é que você está vendo este momento da economia brasileira, passado um ano e 4 meses de um novo governo? Como é que você está vendo o cenário, tanto para as empresas quanto para o emprego? Olá, Tamer, prazer estar aqui com você, prazer para quem está nos ouvindo aqui acompanhar esse bate-papo entre nós. E acho que esse primeiro ano, quase e meio, aí, né, estamos caminhando para um ano e meio do governo do Lula 3, ele está se caracterizando mais por talvez um antigoverno do que por um governo, né? Acho que as pautas que o governo colocou para combater os vícios ou as práticas que foram exercidas no governo anterior ao dele, estão sendo bem conduzidas de maneira exitosa, né? Não bem conduzidas necessariamente porque estão certas ou estão erradas, mas têm seguido uma linha de harmonia, tanto com o legislativo quanto com o judiciário e o executivo. Porém, aquelas pautas de governo, aquelas que fizeram o Lula ser eleito como plataforma de governo, elas estão, e reconhecidamente por ele, né? Parece que ontem mesmo ou recentemente ele deu essa declaração, estão aquém daquilo que o governo estava programando. Então eu entendo que é importante que, a partir de certo momento, já deveria ter acontecido isso, que o governo se dedique a executar, né, o seu plano de governo, e não apenas a desqualificar, desfazer, né, ou desconstruir, né, que é uma palavra que se usa muito, né, o governo anterior. Então, talvez por isso a gente tenha começado a entrar num momento de um pouco mais de desalento, porque aquelas medidas de reação ao governo anterior foram normais, né? Quase todo governo de oposição, quando entra, tenta desfazer um pouquinho o anterior, mas nesse momento o que o país está buscando são ações que mostrem para onde nós vamos caminhar, né? E a gente não vai caminhar apenas destruindo o que foi feito, né? Mas construindo um novo caminho. A economia tem uma tendência de crescimento baixa para esse ano, e isso preocupa muito a maior parte da população, que está interessada mais nesses assuntos econômicos. Fábio, a economia cresceu ano passado por causa do agro, não foi uma estratégia que fez com que o país crescesse. O agro foi muito bem, os preços das commodities foram interessantes. Esse ano não se repete, então... Exatamente, você acaba de colocar uma coisa interessante, né? Não foi uma ação do governo que fez o PIB crescer no ano passado. Era uma inércia de um momento, e principalmente, você lembrou bem, do agronegócio, que teve o seu auge no primeiro e segundo trimestre do ano de 2023, depois voltou a sofrer alguns sinais de dificuldade, para esse ano de bastante dificuldade. Há uma projeção de muitas empresas ligadas ao agronegócio que provavelmente pedirão recuperação judicial ao longo deste ano. No final do ano passado, quarto trimestre de 2023, isso já se mostrou fato entre as empresas do agronegócio, e esse crescimento, então, foi localizado, como você bem colocou, no agronegócio e muito desigual, né? Então, a gente não está necessariamente caminhando para uma situação onde há uma expansão da economia equilibrada, mas ela foi desequilibrada em 2023, e esse ano o equilíbrio está não no crescimento, mas na estagnação, inclusive do próprio agro.